Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. É com muito prazer que eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no nosso terceiro trimestre. Tem como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Sejam muito bem-vindos a todos, que Deus possa abençoar a vida dos meus amados irmãos. Louvado seja Deus. Muito bem, quero mandar o nosso abraço para todos os nossos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Que Deus venha abençoar a todos os nossos amados e queridos irmãos. Abraçar todas as nossas congregações aqui no campo de Macapá. Estarão sempre com as suas portas abertas a partir das 8 horas da manhã de domingo para transmitir o ensinamento da palavra do Senhor, nosso Deus, e você, nosso convidado. Todo especial você que mora aqui no estado do Amapá, dentro de Macapá. Também queremos mandar o nosso abraço para os nossos convencionais. Glória a Deus, que já estão se preparando para viajar para a cidade de Terra Santa, onde nós teremos mais uma AGO este ano, né? E estaremos ali para nos congratularmos diante de Deus e aprendermos um pouco mais com o Espírito de Deus. E já queremos desejar desde agora uma boa viagem para todos os nossos pastores, todos os nossos ministros do Evangelho, todos os nossos obreiros, que hão de se deslocar ali, para que possamos ter um momento de grande alegria no Espírito de Deus. Uma boa viagem para todos, tanto na ida como no retorno. Mandar meu abraço sempre ao nosso pastor presidente, o pastor Elcio Monteiro, também com a sua esposa, a missionária Nazaré, que Deus possa abençoar os nossos pastores, tá? Também quero mandar meu abraço para a missionária Vivian, que está aí na cidade de Curitiba, minha esposa, juntamente com os meus filhos Lucas, Rebeca e Samuel. Que Deus abençoe minha família grandemente. Quero louvar a Deus, né, pela vida de toda a igreja aí na cidade de Curitiba. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os nossos companheiros. Que Deus os abençoe grande e ricamente. Vamos para a nossa sexta lição do nosso trimestre, falando sobre o tema, o livro de Esther. Glória a Deus, o livro de Esther. Textual. Porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Esther capítulo 4, versículo 14. Verdade prática. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Vou repetir. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Leitura bíblica em classe, Esther capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, diz assim a palavra de Deus. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiorais, senhores das províncias, estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfiro e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro,
porque assim o tinham ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Glória a Deus. Nós vamos hoje dar início, a mais uma etapa desse trimestre, desta feita, começando hoje sobre o livro de Esther. Nós já falamos nas nossas 5 primeiras lições, falamos sobre o livro de Ruth, os 4 capítulos que o livro contém. Concluímos na lição passada e agora vamos dar início ao livro de Esther. Hoje nós vamos falar basicamente sobre o panorama do livro, data, o autor. Nós vamos ver aqui também algumas características principais que o livro contém. Iremos aprender um pouquinho sobre o pano de fundo histórico na qual Esther foi escrito e algumas características que somente o livro de Esther possui. Glórias a Deus, A gente vai trabalhar um pouquinho sobre o propósito e a mensagem do livro para que possamos ter uma noção geral daquilo que Deus deixou para nós através desses escritos e as lições que nós devemos aprender diariamente com esse livro para nos manter no foco da presença de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. No livro de Ruth, ele está recheado de referências a respeito do Deus de Israel. No livro de Esther, a gente vê uma ausência desse nome, mas não vemos a ausência do propósito, do planejamento. Há uma ausência de forma mencionada de Deus, mas não há uma ausência dos caminhos de Deus, do propósito de Deus. Então o livro de Esther se destaca, o primeiro destaque é esse. Uma outra coisa que a gente percebe no livro de Esther é que no livro de Esther há também uma menção muito forte à palavra judeus, enquanto o nome de Deus é ausente, A palavra judeus, ela é muito presente, destacada nesse livro, uma vez que nós estamos vivendo aqui um período pós-exílico e os judeus aqui, eles estão sendo um povo entre muitos povos conquistados agora pelo segundo grande império mundial, que é o Império Medo-Persa. Então a gente vai ver aqui uma menção muito grande aos judeus, A gente também tem que entender uma coisa muito importante dentro deste livro, é que ele foi escrito em um período entre quando o templo estava sendo reconstruído por Zorobabel e por Josué, filho de Josadaque, e pelos incentivos do profeta Ageu e Zacarias, quando o templo ele teve uma paralisação. Houve uma paralisação do templo e então foi o período que vai se desenrolar a história de Esther. Então nós vamos aprender o pano de fundo dele também, que é muito importante. O livro ele tem 10 capítulos, É um livro bem pequenino, também muito gostoso de se ler. Ele contém 10 capítulos com a narração dos judeus que não quiseram ir para Jerusalém, Quando Ciro deu o seu decreto de que estava liberando o povo judeu a voltar para a terra de Jerusalém e cultuar o seu Deus. E também deu a permissão para que eles construíssem o templo do Senhor, para que ali eles pudessem, então, adorar a Deus. E diz a história, a própria Bíblia fala, que apenas 50.000 judeus voltaram no comando de Zorobabel, e do sumo sacerdote Josué e do sacerdote Esdras. Então nós vamos ver isso aqui como um pano de fundo. A organização do livro. Bom, o livro está organizado nas fileiras que nós conhecemos como livros históricos da nossa Bíblia cristã. Então ele é um dos livros históricos juntamente com o livro de Ruth. E o livro de Esther, ele está ali colocado na nossa Bíblia Sagrada
reconhecido pelo cânon como uma escritura divina, como uma escritura divinamente inspirada por Deus, ainda que ele tenha a característica singular de não apresentar, de não mencionar o nome Deus, mas a gente vê a ação de Deus, né? Podemos dizer assim que nós vemos a mão de Deus operando em todo o livro. Louvado seja o nome do Senhor para nos trazer fortes ensinamentos para a nossa vida. Uma outra característica que a gente pode também ver do livro de Esther é que ele é a fonte primária, né, para a festa de Purim. Nós hoje conhecemos a festa de Purim celebrada em Israel por causa do episódio que houve nesse período aqui, nesse período em que, né, o livro foi escrito, porque ele foi escrito exatamente para mostrar para nós o livramento que o Senhor nosso Deus deu ao povo judeu em preservar a identidade desse povo e de manter a nação de pé, mesmo vivendo no cativeiro, distante. Deus estava trabalhando para preservar, louvado seja Deus, o povo. A autoria do livro é desconhecida, alguns apontam o sacerdote Esdras como escritor, mas ela é desconhecida, não se sabe quem foi ao certo o seu autor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Só sabe-se que foi alguém que deve ter vivido esse período de tempo ali, pelo fato dele falar todas as características do reinado da Pérsia, né? De ter conhecimento sobre o reinado da Pérsia, de ter conhecimento que era um império muito vasto, muito grande, né? A gente vai perceber que logo no comecinho do livro de Esther, que ele vai dizer que este Assuero reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então a gente vai percebendo que o escritor, quem escreveu o livro de Esther, foi algum judeu que tinha conhecimento sobre o império, sobre os pormenores do império, do palácio. Glória a Deus. A gente também vai poder destacar aqui que esse escrito, ele se deu por volta do ano 460 a.C. Louvado seja Deus, é o que se acredita. Então, ele foi datado, né, pelo século V a.C. E eu repito, o livro de Esdras, do capítulo 6 ao capítulo 7, tem um intervalo onde o templo do Senhor em Jerusalém, que está sendo construído por Zorobabel, tem uma parada. E é nessa parada, enquanto Zorobabel está buscando a aprovação novamente real, porque os samaritanos embargaram a obra, e então Zorobabel foi atrás para que houvesse novamente a liberação da construção do templo. Então, nesse período, foi escrito o livro de Esther, por volta do ano 465, até porque nele não há menção do grego, né? E você sabe que o Império Greco-Macedônico vai se estabelecer na Terra depois do Império Medo-Persa. Então, foi muito antes. O Império Grego de Alexandre se estabeleceu por volta do ano 330, então foi muito antes que aconteceu isso. Então, a data, aproximadamente, é pelo período de 460 a.C. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Segundo, contexto histórico. Como já falamos, o contexto histórico de Esther se desenrolou no período em que o povo estava no exílio. Qual povo? O povo hebreu, o povo judeu. É nesse período que eles estão no exílio que Deus vai trabalhar para dar o livramento ao seu povo, né? Para dar o grande livramento ao povo de Deus. Então nós vemos aqui que foi nesse pano de fundo, o pano de fundo do exílio. Por volta do ano 722 a.C., Deus permitiu que Senaqueribe, rei da Síria, ele invadisse o norte de Israel, o reino de Israel dividido em dois reinos, norte, acima a capital Samaria, reino do sul, Judá, capital Jerusalém. O Senhor permitiu que a Síria conquistasse, né, o reino do norte com a capital Samaria e foi transportado todo mundo para a Síria. Depois de aproximadamente 100 anos, lá por volta do ano 605 a.C., a Bíblia fala que Nabucodonosor levou a primeira leva dos conquistados de Judá,
conquistou o território, a Babilônia estava em ascensão, né? O grande império mundial da Babilônia estava em ascensão, levou a primeira leva. E diz a Bíblia Sagrada que nessa primeira leva foi Daniel, foi para o palácio. Na segunda leva vai ser levado o Ezequiel, né? E depois vai ter a terceira leva que o Nabucodonosor invade pela terceira vez e arrasa, destrói tudo. Queima a cidade de Jerusalém, destrói o templo, queima tudo. Acaba com tudo, destrói tudo, mata muitos judeus, né? E leva o restante para o cativeiro. Então nós vemos aqui Daniel no palácio, nós vemos aqui Ezequiel na Tel Abib, ao norte da Babilônia, às margens do rio Quebar, juntamente com os 10.000 judeus que foram levados presos cativo para a Babilônia. E nós vemos também aqui, né, o trabalhar de Deus na vida de Jeremias, que ficou em Jerusalém, tentando levar o povo ao arrependimento. Então o povo vai para o cativeiro. E Jeremias profetiza que eles vão ter que passar ali, por ordem divina, 70 anos. Quando Daniel entende, lendo o livro de Jeremias, que os 70 anos de cativeiro da Babilônia estão se passando, ele começa a entrar em oração. No capítulo 9 de Daniel, a Bíblia diz que ele ora ao Senhor, seu Deus, pedindo perdão pelos seus pecados e pedindo perdão pelos pecados dos seus pais e de todo o povo de Israel. A sua intercessão no capítulo 9 motivou a Deus a trabalhar no coração do grande imperador Ciro. O grande rei Ciro invade a Babilônia, conquista, aleluia, a província da Babilônia, anexa ela ao seu grande império, que agora está em exceção, derruba o império babilônico e o império medo-persa é levado. Então nós vemos aqui que, louvado seja o Senhor Jesus, que esse império venha à ascensão, e Daniel está orando, é o período que Daniel está orando para Deus restaurar. E no livro do profeta Isaías, Deus já tinha dito que levantaria um homem chamado Ciro. E esse homem chamado Ciro, ele iria diante, o Senhor Deus iria diante dele para conquistar todas as nações. E esse homem, ele seria o pastor de Deus, o ungido de Deus, que iria trazer liberação para a cidade de Jerusalém. O texto, ele afirma que o Ciro, ele iria dizer a Jerusalém, funda-te. E também iria dizer ao templo de Jerusalém, ergue-te. E quando Isaías profetizou isso, meus amados, Jerusalém estava ainda bem, estava tudo normal, e também o templo estava em pé. E ele já estava profetizando que alguém viria a reconstruir. Se alguém viria a reconstruir, é porque ia estar destruído. Então, Isaías, usado pelo Espírito de Deus, já estava dizendo que Deus levantaria um homem chamado Ciro, e que ia diante dele, e que esse homem iria dar a oportunidade de Jerusalém ser reconstruída e o templo ser novamente erguido. Olha como Deus é. Olha a presciência de Deus, né? A onisciência de Deus. Olha como Deus conhece todas as coisas. Então o Senhor já estava falando. E quando Ciro, ele assume o império medo-persa, a Bíblia diz, no livro de Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, que logo no primeiro ano do reinado que ele assume, quando ele invade a Babilônia, que ele vence no ano 539 os babilônios, nesse primeiro ano, amado, o Espírito de Deus despertou o coração, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e ele então fez um decreto. E esse decreto dava a oportunidade para que os povos, né, e Jerusalém, o povo judeu, voltassem para a sua terra, para cultuar a Deus e para reconstruir a sua cidade. Então, o Império Medo-Persa era um império mais amenas, eles davam oportunidade, principalmente na questão religiosa, para que o povo pudesse se expressar de forma religiosa. Então, aqui nós vemos que a oração de Daniel, com as profecias que Deus já tinha passado, elas casam-se. E quando acontece isso, o nosso Deus move a mão, toca no coração do imperador e ele então faz esse decreto. Lamentavelmente, apenas uma parcela do povo volta, né? Uma quantidade de 50.000 homens retornam para Jerusalém. E mais de 1 milhão de judeus aproximadamente não quiseram sair da Babilônia nem de Susa. Por quê? Porque eles já tinham vidas estabelecidas, né? Já tinham vidas estabelecidas, eles já tinham um certo poder aquisitivo, né? Tinha gente lá que já era primeiro-ministro, como era o caso de Daniel, Mardoqueu se tornou também primeiro-ministro. Nós vemos aqui o próprio Neemias, que era o grande ministro particular do rei. Então,
já havia um estabelecimento nessa terra distante. Então a maioria do povo judeu não quis voltar para caminhar não sei quantos mil quilômetros, para enfrentar uma cidade destruída, para recompor. Então eles preferiram ficar ali, já tinham comerciantes, tinham pessoas que já tinham um poder aquisitivo grande. Os judeus, onde chegava, Deus prosperava a vida deles. Então havia já uma prosperidade na vida do povo judeu. Então o que acontece, meus amados? Eles não voltam. Apenas 50 mil dispõem-se a voltar com Zorobabel. Mas o mais importante a gente entender isso aqui é que Zorobabel, ele é filho de Salatiel. E Salatiel é filho de Jeconias, que é filho de Josias. Você está entendendo a linhagem real? E Josias vai ser filho de Davi, né? Continuando a linhagem, você vai ver que vai dar em Davi. Então, o mais importante é que Deus preservou a linhagem real de Davi. Aleluia, porque é a linhagem do Messias, de Jesus, e levou para lá. Glória a Deus. E o restante ficaram espalhados, tanto em Tel Aviv, como na Grande Babilônia, como em Suzã, onde já estava estabelecida a fortaleza de Ciro. Então nós vemos aqui, meus amados e queridos irmãos, que o Ciro, ele vai dar esse decreto, e os 50 mil judeus voltam, mais de 1 milhão de judeus ficam espalhados pelas cidades que foram permitido com que ele viesse viver, morar e se estabelecer. Então nós vemos aqui que o Senhor trabalhou, né? Segundo a Crônica 7:14, disse: ao cerrar os céus, né? E não descer chuva na terra, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então Daniel fez esse papel, se humilhou, orou, casou com as profecias das revelações de Isaías, e então Deus moveu, a mão de Deus começou a mover para fazer com que o povo voltasse para a sua terra, para a reconstrução da cidade e também do templo. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Então esse é o pano de fundo em que esse livro vai ser escrito. Nós estamos no período pós-exílio, porque os 70 anos de cativeiro já tinham passado e o decreto já tinha sido assinado. Então eles estavam livres para voltar para suas terras. Então esse é o período que nós chamamos de período pós-exílico. Então nós vemos aqui que eles retornaram para, louvado seja Deus, para Jerusalém, para reconstruir. Mas uma parte do povo ficou espalhada na Babilônia, nas margens do rio Quebar, Tel Aviv e também na fortaleza de Susa. Glória a Deus por esta palavra. Então, esses são os fatos que se desenrolaram para o livro de Esther ser escrito. Então, uma parte dos judeus que ficaram em Suzã, nós vamos ver que eles ali estiveram e se acomodaram. Como tudo estava caminhando bem, como tudo estava andando conforme a vontade de Deus, eles então se aquietaram, se acomodaram. E é aí que nós vamos ver aqui, né, que os nossos amados irmãos judeus, eles se acomodaram. E você sabe que a acomodação é a pior coisa para a nossa vida. A gente nunca pode estar se conformando com o mundo. A gente nunca pode se amoldar ao mundo, né? Paulo chega a dizer para nós que nós não devemos nos amoldar ao mundo, mas devemos renovar a nossa mente. Então, nós não podemos, porque isso é um perigo muito grande. Os judeus se viram bem, prosperando, sendo abençoados em terra estranha, eles se acomodaram. E esse foi um dos maiores erros, que a gente nunca pode confiar no mundo, nem no sistema mundano, nem em governante, nem em rei, nem em presidente. Não, a nossa confiança, amados, ela tem que ser no Senhor, né? Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, disse Davi, mas eu confiarei no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor, disse o profeta Isaías, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então toda a nossa confiança, ela deve estar voltada para Deus, toda. Nós nunca podemos nos acomodar, nunca, jamais. Entenda que aqui, como nós já aprendemos em lições de outro trimestre, aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria é celestial. Então nós não podemos de forma nenhuma nos acomodar.
Mas o que é que o livro, então, traz como proposta? Qual é o propósito do livro? Em primeiro lugar, o livro, ele traz o propósito de mostrar para nós que mesmo o nome Deus, a palavra Yahvé, Jeová, não aparecendo no livro, nós vemos que a providência de Deus, o Deus da providência, é manifestado nesse livro. Por quê? Porque por conta da acomodação do povo em Susa, o povo descansou. E enquanto o povo descansava, o diabo estava trabalhando, agindo. E o diabo tomou o coração de um homem amalequita chamado Amã. E este homem foi usado pelo inimigo das nossas almas para destruir o povo de Deus. Não. A vontade e o desejo de Amã era exterminar completamente a nação judaica. E a ira e o ódio que ele nutriu pelo povo de Deus foi tão grande que ele arquitetou um plano. Ele estava tão seguro de que executaria esse plano que ele lançou sorte, para que fosse revelado para ele o dia em que o povo seria exterminado de uma só vez, como se fosse só homem. E aí nós vamos ver aqui que no desenrolar dos fatos, este homem ele vai planejar para que o povo de Deus pereça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando ele planeja para o povo de Deus perecer, o nosso Deus entra em ação. O nosso Deus entra em ação, já elevando a rainha, a órfã Esté, ao posto de rainha, depois da queda de Vasti. Pois que ela se recusa a obedecer à vontade do rei Assuero, o rei Assuero, aconselhado pelos seus nobres, determina que a rainha Vasti seja destituída do cargo. E então levanta um concurso para se escolher a próxima rainha. E quem é escolhida? Pela vontade de Deus, Esté. Seu nome, Ardas Murta. Esté é o nome persa, que quer dizer estrela. Então, a Esther vai ser levantada. É Deus trabalhando, é Deus operando. Tanto é que você pode observar aqui no textuário que diz assim: porque se de todo te calar, isso aqui é Mardoqueu, tio de Esther, falando para ela, e ela já está como rainha no trono. Se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Mardoqueu, tio de Esther, que criou Esther, pai adotivo, estava falando para ela: minha filha, se você se quietar, calar, não fazer nada, Deus vai dar um jeito de operar e o nosso povo vai ter livramento. Porém, tu e a casa do teu pai vocês vão perecer. Então faz alguma coisa, porque quem sabe para tal tempo como este de rainha que você está, Deus não te deixou você chegar. Então era um tio já mostrando para Esther o caminho que Deus estava traçando. Era Deus trabalhando ali, era Deus agindo, era Deus movendo. Para quê? Para que houvesse o livramento. Então o primeiro propósito do livro é revelar para nós a providência de Deus no livramento que deu ao povo judeu. Porque, como eu disse, Amã, ele, odiando os judeus, estabeleceu um dia lançando sorte. Daí vem a palavra purim, que é lançar sorte. Lançou sorte, caiu em uma determinada data, e nessa data ele disse: exterminarei todo o povo judeu, vou acabar com todo mundo, porque ele odiava verdadeiramente o povo judeu. Então nós vemos aqui que tudo vai começar, porque o povo começa a se acomodar, Eles sentiram uma certa estabilidade. Ciro tinha sido favorável para eles. Eles poderiam trabalhar à vontade, contribuir com o reino, e nada ia acontecer. Só que o inimigo das nossas almas começou a trabalhar no coração desse homem chamado Amã. E ele começou então na surdina, começou a trabalhar, até que ele conseguiu um decreto real. E quando ele conseguiu um decreto
do Ciro, do Medo Persa Ciro, ele então conquistou o seu maior objetivo, ou pelo menos pensou que tinha conquistado o seu maior objetivo, que seria destruir o povo judeu. Então nós vemos aqui que o povo descansou, acreditou nas falsas estabilidades. É por isso que eu falo, nossa confiança não está em governante daqui da terra. Nossa confiança está no nosso Deus, lá no céu. Glória a Deus, né? Então havia esse decreto de extermínio, essa ordem que surgiu de repente, de extermínio, para matar todo o povo judeu de uma só vez. E é aqui que entra o nosso Deus agindo e operando e fazendo a obra gloriosa que ele fez. Ele desfez completamente a ação do diabo na vida de Amã. E ele fez com que a própria forca que Naamã preparou para matar Mardoqueu, ele mesmo fosse enforcado. Ele mesmo fosse enforcado. Por quê? Porque Deus mudou a história. Deus mudou. Obviamente que Deus vai mudar essa história mediante a vida dos judeus. Os judeus sentem o perigo, sentem que estão muito breve para ser exterminados e caem de joelho na presença de Deus. Oram, clamam, buscam, suplicam, choram, jogam terra para cima, se vestem de pano grosseiro, jogam cinza na cabeça. Eles se lançam, irmão. A própria Esther também estabeleceu 3 dias de jejum para poder falar com o rei. E assim, através da oração, do jejum, da lamentação, através da humilhação, a mão de Deus começou a agir. A mão de Deus começou a agir. Primeiro, não deixando nem o rei dormir. O rei não dormiu a noite toda, para poder lembrar-se do livramento que tinha recebido de um homem chamado Mardoqueu. Começou por aí. E pela manhã mandou exaltar Mardoqueu. E quem tinha que puxar o cavalo para Mardoqueu caminhar na praça era exatamente Amã, que queria destruir, queria ver o Mardoqueu morto. Então Deus começou a dar uma virada, uma guinada, né? A boca da mulher de Amã já disse: olha, se tu está caindo diante desse homem é porque tu não vai prevalecer no que tu está querendo. Então ali o Senhor já começou a virar o cativeiro completamente do povo de Deus. Então esse propósito, ele é revelado no livro de Esther. Esse propósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também o estabelecimento da festa de Purim, né, que foi estabelecido, como também um outro propósito, porque a festa de Purim, ela comemora a frustração desse plano que Amã traçou, né? Então, o Purim é uma festa que os judeus comemoram até o dia de hoje, exatamente comemorando o livramento que Deus deu, frustrando o plano do nosso inimigo. Frustrando. Louvado seja Deus. Deus confundiu a cabeça do nosso adversário e frustrou os planos dele completamente, né? Porque ele entrou com uma divina libertação e libertou o povo de Deus, né? Como não se podia anular o decreto, o rei emitiu um outro decreto para que os judeus se defendessem naquele dia, e Deus então entrou com o grande livramento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Então nós vemos aqui, né, que a mensagem que é deixada neste livro, eu repito como várias vezes já falei: não confie no homem, confie no Senhor nosso Deus. Confie, você vai renovar suas forças, mas nunca confie no homem. Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem ou o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então essa é a mensagem, né, do livro de Esther. Glórias a Deus. Que nós possamos guardar isso no nosso coração, né? Nós estamos só apenas começando, é o primeiro momento, né? Mas, em geral, um panorama do livro. Vamos nos aprofundar a partir da lição seguinte. Nós vamos falar da Vasti que vai ser deposta, né? E nós vamos ver aqui a ascensão da rainha Esther. Mas esse primeiro momento aqui, no panorama do livro, é isso aqui, onde Deus vai nos mostrar
que por mais que o nome dele não esteja sendo mencionado, não foi escrito no livro, mas a ação de Deus é muito visível, né? A ação de Deus, o choro dos judeus, a lamentação, o jejum, Deus tocando no coração do rei, porque se apresentasse diante do rei sem que fosse chamado, a sentença era a morte. E tudo isso está enfrentou, né? O Espírito de Deus tocando, o Espírito de Deus agindo, o Espírito Santo de Deus agindo no coração do rei Ciro, do grande Ciro, no primeiro ano do reinado, dizendo, faz um decreto para todo mundo voltar para se estabelecer nas suas terras e também adorar a Deus, né? E a gente percebe também que nem todos quiseram ir, é um outro também fato interessante que nós precisamos pontuar, que mais de 1 milhão ficaram espalhados pela Babilônia, né? por Suzano, e somente 50 mil voltou para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade. Isso nos mostra que nem todos querem ter o trabalho de fazer a obra de Deus. Isso nos mostra que nem todos querem colocar a mão na massa. Isso nos mostra que nem todos querem realmente participar de forma ativa das coisas de Deus, né? O que é lamentável. Mas a gente já percebe isso dentro desse livro, né? Apenas 50 mil foi, mais de 1 milhão ficaram, mas os 50 mil que foram trabalharam com Esdras, trabalharam com Zorobabel, ajudado por Ageu e Zacarias como profetas, e a coisa foi, né? Com dificuldade aqui e ali, mas caminhou e o nome de Deus foi glorificado. Depois foi levado para lá Neemias, reconstruiu os muros, e aí a coisa ficou melhor ainda. Por quê? Porque o nosso Deus, ele cumpriu exatamente o que ele tinha falado no livro do profeta Isaías. Direi a Ciro, é meu ungido, é meu pastor, e ele dirá a Jerusalém, funda-te, e dirá ao templo, ergue-te. E isso aconteceu para a glória do nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que cumpre com as suas promessas. Deus não deixa nenhuma palavra dele cair por terra. Ele é fiel na nossa vida para cumprir tudo o que ele nos prometeu. E o livro de Esther, ele vem mostrar esse pano de fundo para nós, assim que ele foi escrito, e vem mostrar para nós também que Deus é um Deus do livramento, que livrou o seu povo, que guardou o seu povo da morte iminente, mas Deus entrou com providência. E uma coisa interessante para se pontuar aqui, Deus deu o caminho da libertação, mas o povo também precisava lutar pela sua libertação. Então Deus colocou o caminho e o povo lutou e venceu. E por isso foram guardados no dia do grande massacre que seria para o povo de Deus. Transformou-se num dia de muita alegria, de festejo, e até hoje eles estão festejando, né, a festa de Purim, porque foi Amã que lançou sorte, né? Festa de Purim. Purim é o plural de pur, e por quer dizer lançar sorte. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Então que Deus abençoe os meus amados e queridos irmãos com esta palavra. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima lição, se Deus assim nos permitir.